Boa noite, pessoal. Nós vamos continuar então as nossas aulas de micologia clínica remotamente, devido a esse período de pandemia, né? Eu peço a colaboração e a compreensão de todos os alunos. Vamos tentar fazer da melhor maneira possível. E então, como eu já havia dito em sala de aula, a partir de agora a gente vai concentrar nossos estudos em todas as micoses, né? Então nós vamos ver a partir daqui micoses superficiais, micoses cutâneas, subcutâneas, micoses profundas, micoses oportunistas. A gente já viu, né, nos materiais anteriores, quando a gente estava ali na sala conexão, as 3 primeiras micoses. Hoje a gente vai ver, eu mandei um material com a tinha negra e um artigo também, só para auxiliar vocês no entendimento, né, que não é uma micose tão recorrente, é uma micose um pouco mais rara de acontecer. Como são micoses superficiais, elas vão atingir a parte do extrato córneo, né, a parte mais superficial da pele. Então, às vezes, a raspagem, um agente queratolítico, quando colocado em conjunto com um antifúngico tópico, ele vai resolver esse problema. Eu coloco também no roteiro que essa micose ela atinge pelo menos a maioria das vezes o que a gente chama de pele glabra, que é a pele que não tem pelo, tá? Por exemplo, palma das mãos e plantas dos pés. Muito comum, principalmente na palma das mãos. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito de cada uma dessas micoses que eu já falei aqui na nossa videoaula. E qualquer dúvida eu vou abrir um fórum, ou então vocês perguntem lá pelo fórum, por favor, e qualquer coisa vocês me mandam um WhatsApp, beleza? Então, as micoses, pessoal, elas podem ser divididas, como eu disse anteriormente, em superficiais, cutâneas, subcutâneas, sistêmicas ou profundas, né, e oportunistas. Nós vamos começar então com as micoses superficiais, com as micoses pitiríase, versicolor, pedra branca e pedra negra, e tinha negra ou tinha nigra, tá? Ou tinha nigra, depende muito, cada hora vem uma nomenclatura diferente, mas todas são referentes ao mesmo tipo de micose superficial. Então nós vamos concentrar o nosso estudo hoje nesses 4 tipos de micoses superficiais, ok? As micoses superficiais, então, como eu disse anteriormente, elas vão acometer a parte mais superficial da pele, né, o extrato córneo, e ela pode acometer também pelos. E na maioria das vezes a gente não tem nenhuma resposta inflamatória do hospedeiro. A gente vai perceber que a gente tem esse tipo de micose por um achado visual, porque a mancha vai aparecer uma mancha ou uma lesão acastanhada, na maioria das vezes, na pele glabra, na palma da mão, por exemplo. As principais doenças e agentes etiológicos, a gente tem primeiro a ptiríase versicolor. Eu coloquei aqui o gênero ou a espécie Malacésia furfur, mas pode ser causados por outros tipos de malacésia do mesmo gênero, tá? Mas o principal é Malacésia furfur, pedra negra, pedra branca e tinha negra, todos com seus respectivos agentes causadores da doença, ok? Aqui a gente tem então os principais doenças e agentes etiológicos. Aqui a gente tem a ptiríase versicolor em A, acometendo aqui a pele. A letra B, a gente tem a pedra negra também acometendo aqui a pele. Em C, a gente tem aqui pedra branca acometendo o que? O pelo. E D, tinha negra acometendo aqui a pele também, ok? A gente tem uma outra que é a pedra preta, que não tá aqui, cadê? Pedra negra, pedra branca, B e C. Ok, tudo bem. Então vamos lá. Sobre a ptiríase versicolor, é a chamada pano branco, né? A gente tem uma infecção crônica da camada córnea da pele, causada pela Malacésia furfur, que é o fungo causador, na verdade é uma levedura. Geralmente assintomática, tá? Então não vai ter dor, ardor, e apresenta-se como manchas hipo ou hiperpigmentadas. As manchas hipopigmentadas, elas são brancas, e as manchas hiperpigmentadas, elas são vermelhas. Existem vários fatores endógenos para a apresentação dessas lesões, principalmente quando a pele é extremamente gordurosa. Por quê? Porque essas leveduras, elas são lipofílicas, elas precisam do meio gorduroso, rico em gordura, para que elas possam então crescer. Então, quando você vai fazer uma cultura desse tipo de levedura, desse tipo de micro-organismo, de fungo unicelular, você tem que adicionar esse componente ao meio.
elevada sudorese, fatores hereditários e também o uso de terapia imunossupressora, porque você vai ficar mais susceptível ao desenvolvimento de qualquer tipo de micro-organismo, ok? O habitat, ela faz parte da biota normal da pele humana e animal, por isso que terapias imunossupressoras, o uso de imunossupressores, corticoides, dentre outros, né? Eles podem fazer o quê? Que um organismo, um micro-organismo que esteja presente na microbiota normal da pele, ele se torne patogênico, ok? Então ela vai fazer parte da biota normal da pele humana e animal em áreas sebáceas, como por exemplo o couro cabeludo, axilas, cabeça, pescoço, ok? As manifestações clínicas são lesões maculares múltiplas com descamação fina e coloração variável. Por isso que ela é chamada de versicolor, pitiríase versicolor, várias cores, porque a gente vai ter tantas lesões hiperpigmentadas como lesões hipopigmentadas. A gente tem do branco ao acastanhado ou do branco ao avermelhado, tá? Por isso é esse nome. As lesões crescem até atingirem grandes áreas, comprometendo principalmente o tronco, o dorso, ombros, superior dos braços e face. Então, a gente tem dois tipos de lesões que elas podem ser, então, hipo e hiperpigmentadas. A gente tem aqui o primeiro exemplo de lesões hipopigmentadas, que são lesões brancas, e aqui o segundo exemplo de lesões acastanhadas ou vermelhadas, tá? Então, por isso a gente tem versicolor, várias cores, lesões hipo e hiperpigmentadas. O diagnóstico laboratorial, a gente pode fazer a raspagem direta e fazer a clarificação com hidróxido de potássio, com KOH, tá? E aí a gente vai ter leveduras arredondadas, formando aglomerados em forma de cachos de uva ou mosaico, hifas curtas e grossas. O isolamento, gente, o que é importante vocês saberem a respeito do isolamento desse tipo de micro-organismo? Que você vai ter que suplementar o meio com gordura, com óleo de oliva, tá? E a cultura, principalmente por ser levedura, era para ser uma cultura menos demorada, mas a gente tem um crescimento bastante demorado, então de 1 a 2 semanas a 37 graus. Geralmente, pessoal, leveduras elas crescem numa velocidade maior do que fungos filamentosos. Utilizar um meio rico em lipídios, como eu disse, especialmente preparado para o isolamento dessas leveduras, porque elas são lipodependentes, ok? A lâmpada de Wood também pode revelar fluorescência amarelada ou prateada. Pode ser utilizado também a lâmpada de Wood diretamente incidindo na pele. Mas o diagnóstico laboratorial com o exame direto ele é muito mais realizado em conjunto com a cultura, né, do micro-organismo. Então, a gente tem aqui o exame direto realizado através da raspagem da lesão e clareado com KOH, tá? Porque a raspagem da lesão, como é uma micose superficial, só raspando a lesão a gente já consegue, então, detectar esse tipo de micro-organismo, tá? Então, a gente tem aqui a coloração com lactofenol, por isso que está azul, e a outra segunda aqui com o guince. Então, a gente pode ver aqui as duas estruturas fúngicas, tá? A gente vai ter, então, leveduras arredondadas, formando aglomerados em forma de cachos de uva ou mosaico. A gente pode ver. E, além disso, a gente consegue visualizar algumas hifas curtas e grossas, tá? A pitiríase versicolor, ela tem uma velocidade de crescimento lenta, como eu disse anteriormente, mesmo sendo uma levedura, a gente tem esse crescimento mais lento. O tratamento e o prognóstico, tá? A Malassezia fulvo, ela é componente normal da nossa microbiota da pele, então por isso que pacientes imunodeprimidos, eles estão mais susceptíveis ao desenvolvimento desse tipo de micose superficial, porque um agente não patogênico pode se tornar patogênico frente a uma condição de imunossupressão. Então, a gente tem que sempre evitar que o fungo se transforme em parasita, ok? Mantendo bons hábitos de higiene, evitando lubrificantes na pele, tentando evitar a sudorese excessiva, tá? O tratamento, a gente pode fazer um tratamento tópico com queratolíticos, com derivados imidazólicos, cetoconazol, todos tópicos, tá? Itraconazol, todos os óis, e também com solução de fosfato de soja 20%. Tratamento sistêmico, se necessário, pode ser realizado? Pode, também com derivados azólicos e triazólicos, tá? A doença, ela é recorrente, a gente já falou muito disso, sobre esse problema de recorrência dos fungos, né? A gente tem essa persistência dessas micoses em geral, se a gente não faz a profilaxia adequada.
e por isso deve se manter, promover a manutenção do tratamento por um grande tempo. E aí a exposição do sol, ela pode acelerar também essa pigmentação, essa despigmentação, tá? A hipocromasia residual. Quando a gente tem então um quadro de pitiríase versicolor hipopigmentada, então a gente pode usar o sol para pigmentar essas lesões, ok? Além disso, gente, a gente também tem ao que a gente chama de dermatite seborreica, tá? Que é uma dermatite atópica que está relacionado ao produto de degradação que o fungo produz e não ao crescimento do fungo, tá? E aí, esse produto de degradação, ele vai promover a ativação do sistema complemento e vai produzir IgE. Essa imunoglobulina E, ela vai ser responsável por um quadro chamado de dermatite seborreica, tá? Apenas a pitiríase ela é decorrente do crescimento do fungo. Então, o crescimento da Malacésia furfur na pele vai originar o que a gente chama de pitiríase versicolor. Esse fungo, que é essa levedura, ela pode produzir produtos de degradação. Esses produtos de degradação vão ativar o sistema complemento e levar à produção da imunoglobulina E. E essa imunoglobulina E pode levar a um quadro que a gente chama de dermatite seborreica, beleza? Ok? Fechada a primeira micose superficial. Então agora a gente vai para a segunda micose superficial, que é a chamada de pedra preta ou pedra negra. Então essa micose ela vai acometer a parte livre dos pelos, tá? Formando concreções de colorações pretas e de difícil remoção. Também são assintomáticas. Essa micose, gente, ela foi conhecida, ela é conhecida há bastante tempo e ela é muito comum em regiões muito úmidas, tá? Como, por exemplo, no clima equatorial, na região amazônica. Então, muitas índias apresentam esse tipo de micose, ok? Ela se caracteriza clinicamente pelo aparecimento nos cabelos e raramente em outros pelos do corpo, de nódulos endurecidos e de coloração escura. Coloração escura, fungo demácio. O que é um fungo demácio? É aquele que acumula melanina. É uma doença benigna, de baixo contágio, de caráter crônico, frequentemente recidivante, que pode afetar ambos os sexos, tá? Esse é o agente etiológico dela, o Pedra ortaica, é um fungo filamentoso e demácio. Esse fungo, gente, ele forma massas endurecidas no cabelo, ok? Muito comum em pelos de homens e animais e mulheres, tá? Na população indígena. Então, a gente vê aqui na imagem um nódulo enegrecido, tá? No cabelo de índias. A diferença é que esse nódulo, ele é de difícil remoção, tá? Quando comparado à pedra branca que a gente vai ver um pouco mais pra frente. O diagnóstico laboratorial, a gente vai ter então o exame micológico direto, com a raspagem, clarificado com KUH, e a gente vai ver então nódulos pretos, firmes e aderentes, composto de células fúngicas. A cultura ela é negra, de crescimento também lento, e o tratamento é corte do cabelo e o uso de um antifúngico tópico, tá? Só de cortar o cabelo a gente já elimina esse tipo de micose. Então a gente tem aqui a imagem do cabelo, né? E o exame micológico direto, clareado com KUH. Então a gente consegue visualizar então esses nódulos pretos firmes e aderentes, compostos de células fúngicas. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, na parte da beirada do fio do cabelo, os componentes pretos, e como se fosse na imagem ao lado, é como se tivesse ampliado essa imagem. Então, a gente tem as características da cultura aqui, também tem um crescimento lento de aproximadamente 21 dias. Pedra branca, gente. Pedra branca é uma dermatofitose cutânea. O que é uma dermatofitose? É um fungo dermatófito, tá? É aquele fungo que ele vai ter afinidade pela queratina da pele, ok? Então, a gente vai ter micose, que acomete a parte livre dos pelos, formando concreções de colorações brancas ou pretas e são assintomáticas. Na maioria das vezes, gente, são lesões, são concreções brancas, tá?
Esse nódulo, ao contrário da pedra preta, ele está fracamente aderido aos cabelos ou pelos, tá? A pedra preta, ela é muito rara em outros locais que não seja cabelos. A pedra branca, ela é muito comum, principalmente na região inguinal-cural, que é a região da virilha, tá? Doença de distribuição geográfica com predileção por climas tropicais e temperados, de caráter assintomático, baixo contágio, que acomete os pelos axilares, pubianos, barba e bigode, rara em cabelo. Então a gente tem a pedra preta muito comum em cabelos e aqui a pedra branca mais rara em cabelos. Então a gente tem o gênero Tricósporo, né, que a gente vai ver que são os principais dermatófitos, Tricósporo, Microsporum canis, a gente vai ver um pouco mais para frente em micoses cutâneas, que são causados por fungos dermatófitos, também chamados de dermatofitoses. O diagnóstico, gente, o exame direto, mais uma vez, clarificado com KOH, a gente vai ver então micélios formando-se nódulos. O que são micélios? Conjuntos de hifas. A cultura, leveduriforme de branca amarelada. Em imunocomprometidos, esse fungo ele pode ser responsável por uma infecção sistêmica. Então, a gente pode ter uma infecção branda num imunocompetente e num imunocomprometido a gente pode ter então o desenvolvimento de uma fungemia e o óbito desse paciente, principalmente devido a essa característica de imunossupressão. Então, a gente tem aqui a cultura leveduriforme branca amarelada. Então, esse gênero Tricósporum e a espécie Tricósporum weizsäckeri, ela faz parte da microbiota normal do homem, né? Então, por isso que é tão importante essas condições que a gente fala, esse problema de imunocomprometimento, né? A pedra branca, ela não está relacionada à higiene, como por exemplo, a pitiríase versicolor, ela pode estar relacionada à higiene, contato com indivíduos contaminados e não é transmitida sexualmente. A gente tem a pedra branca genital, que é mais recorrente em homens adultos, muito comum na área anal de homossexuais. E o tratamento, fazer a barba ou retirada dos pelos do local acometido, uso de antifúngicos tópicos e uma micose de alta recorrência, ou seja, essa micose ela vai e volta o tempo inteiro. Então a gente tem que também promover a manutenção do tratamento. Aqui a gente tem então um nódulo esbranquiçado mole nos pelos pubianos, como mostrado aqui pela seta. Tinha negra, gente, nossa última micose, que vocês ainda não tinham visto, e eu estou mandando um material, tá? Um resumo que eu fiz e também um artigo científico que eu encontrei para vocês poderem tirar suas dúvidas ou darem uma lidinha, que ele é bem tranquilo. Só um levantamento de quantas pessoas têm esse tipo de micose no estado do Espírito Santo, tá? A infecção é uma infecção superficial da camada córnea da pele, também assintomática, tá? Muito comum em pele glabra, palma da mão ou planta dos pés, e tem a lesão negra ou castanha. O agente etiológico dele é esse daí, Phenomyces wernicke, nem eu sei falar, desculpa, gente. Fungo filamentoso demácio. O habitat, solo, gravetos e vegetação rica em matéria orgânica, com alta umidade. O hospedeiro, geralmente, é o maior tipo de, a prevalência está em mulheres, tá? De 20 a 30 anos. E assim como toda micose superficial, o tratamento vai ser com agentes queratolíticos, que fazem então essa remoção e a renovação do extrato córneo da pele, e antifúngicos tópicos, em associação, por exemplo, com alguns derivados azônicos. Então a gente tem aqui uma lesão de coloração negro acastanhada na palma da mão, e aqui do lado direito a gente pode visualizar o que a gente chama de hifas demáceas, que são fungos demáceos, são fungos acastanhados. Por que eles são castanhos? Porque eles armazenam dentro de si melanina. Ok, pessoal? Então a gente termina aqui a nossa aula de micoses superficiais. Eu já mandei todo o material necessário para vocês. E aí no nosso próximo encontro a gente vai começar então a ver o que a gente chama de dermatofitoses ou micoses cutâneas. Eu espero que vocês tenham tempo para aproveitar esse momento. Espero que todos tenham compreensão de que a gente está tentando fazer da melhor maneira possível para que o ensino ele não caia em qualidade. E é isso aí. A gente vai passar por isso, esse momento tão complicado. Tenham muito cuidado, vocês que trabalham em estabelecimentos que não podem fechar. Lavem muito bem as mãos.
Estudos aí estão sendo divulgados de que não é só o grupo de risco, né, que está susceptível à hospitalização. Então, assim, tomem cuidado, gente. Um abraço, até mais.